Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheabe, estou aí no mercado aí há 15 anos ou um pouco mais, né? Sou formado em engenharia de software, tenho duas pós-graduações, uma em administração de empresas e outra em Agile Coach, uma pós-graduação até recente, tá? Bem legal. Então, tudo aquilo que eu tenho vivido no mercado, aprendido, colocado em prática, estou aqui dividindo com vocês. E o que nós vamos ver hoje nessa aula aqui é legal demais, tanto no seu conceito quanto na sua prática, principalmente quando a gente chega no depois e a gente olha para trás e vê o que nós construímos, tá? O que nós vamos falar dessa aula hoje? Nós vamos falar da perfeição, né? De perseguir a perfeição, que é o Kaizen dentro aí do universo do Lean. A gente já vinha falando aí bastante dos valores, princípios do Lean, mas também de algumas práticas, né? Personas, é, não é, faz, não faz, elevator pitch, o funil, que vai identificar o momento que o seu cliente está, uma jornada dele, né? Então, agora nesse momento que o seu cliente já faz parte do seu negócio, como é que nós podemos atingir ou perseguir a perfeição? E esses termos aqui são em japonês, eu não sei se você fala japonês, né? É uma língua muito difícil. Já estudei um pouquinho, mas eu não sou fluente. Eh, Esses termos aqui nós vamos falar bem sobre eles. Eles também vieram lá do sistema Toyota de produção, tá? Então, ele vem criado lá pelos japoneses mesmo, é uma filosofia que eles têm de trabalho e muito nos admira, inclusive, porque eles buscam bastante a perfeição em tudo que fazem. Então, olhem para os japoneses, ao trabalho deles, vocês vão ver que eles praticam isso e é uma ferramenta, um conceito, tá? Uma prática, um método, né, muito simples e que pode ser aplicado aí em qualquer lugar mesmo, em qualquer momento da sua vida, em qualquer empresa ou em qualquer negócio, tá? Tá bom. Kaizen, né? Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas Kaizen é a junção de duas palavras, Kai e Zen. Kai é mudança, né? Sair do status A para o status B, literalmente, né, uma mudança, de contexto, de paradigma, não é uma mudança de pegar o mouse para cá, não é isso. É uma mudança é um mouse agora a gente, depois de um tempo, é outra coisa aqui, tá, o mousepad, tá. Então esse é o sentido de mudança. Agora zen é mudar para melhor, né, ele significa para melhor, né. Então kaizen seria mudar para melhor, né. Hã, ele é muito mais do que uma metodologia de melhoria contínua, tá? O Kaizen, ele, primeiro, ele é também da linha produtiva, daquela coisa de fábricas, de construção, tá? Eh, mas ele não diz respeito sobre aonde você vai chegar. Ele está dizendo a respeito da sua jornada, né? Como que você vai atuar dentro da sua jornada, sem se preocupar muito com o destino. O destino ele vai acontecer, tá? Ele tem praticamente 3 tipos básicos que é onde ele visa eliminar esses desperdícios, tá? Ou ele visa melhorar. Então, ele tem o mudar, que é sobre resíduos, murar, que é sobre sobrecarga, e muri, que é sobre irregularidades. Então, quando você vai olhar para dentro dos seus processos, para dentro do seu produto, dentro do seu projeto, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro da sua vida, onde for, você vai ver o que são os resíduos, ou seja, são aquilo que é aquilo que depois que você fez ficou para trás, né? No desenvolvimento de software, a gente usa um termo chamado débito técnico, né? Então é toda vez que eu vou dar um exemplo prático da vida real para vocês entenderem. Você está cavando um buraco, tá? Então você tem que cavar um buraco de 1 metro de profundidade. O resíduo é o que você faz com aquela terra que você tirou do buraco, tá? É basicamente isso. Sobrecarga é quando você está literalmente dando muito mais ênfase a alguns processos do seu trabalho em detrimento de outros, não há um balanceio, então isso atrapalha no fluxo contínuo mesmo do seu desempenho. E irregularidades, acho que o próprio nome se explica, tá? É quando não está certo e você precisa corrigir, e corrigir rápido, e corrigir no menor tempo possível, e aprender sobre ele, até um termo específico, né, dentro do Lean para isso. Ah, e
e você corrige rápido, você aprendeu rápido para não errar de novo. Se entende que se há algum erro, alguma irregularidade, é porque o sistema em volta dele, o ecossistema, o ambiente te permitiu o erro. Então, se você vai, aprende e trabalha em cima desse erro, é uma tendência que esse erro não se repita. Então, cada vez mais você está buscando essa perfeição, tá? Então, o ciclo Kaizen, ele pode ser representado aí. Então, a partir aí depois do faça de novo, a gente está lá, documente a realidade. Olha só, lembra até bem um Kanban, não lembra? Começa com o que você tem. Faz do jeito que está hoje, não muda nada. Documenta a sua realidade, representa lá no quadro exatamente o que você está vivendo, tá? Só que aí você vai começar a identificar seus desperdícios. Você vai, então, depois planejar ações em cima disso para poder corrigir. Você vai checar de novo a realidade para ver como é que está. Né? É o Gemba, essa expressão em japonês. Aí você vai agora fazer de fato mudanças, você vai inspecionar, você vai verificar essas mudanças. Aí você vai começar a medir os resultados, lembra do lead time, throughput, aquelas métricas lá, o burn down, do Scrum, do Kanban. Então você praticou as mudanças, você está agora medindo se o lead time mudou, se ele ficou menor, ou seja, ele está melhor, né, um menor tempo, ou se o throughput aumentou, ou seja, eu estou entregando mais, ou se o meu burn down ele não está tendo aquelas tantas oscilações. Enfim, então você está mensurando o resultado da sua mudança. Se esse resultado for muito bem positivo, for dentro do esperado, você vai criar um novo padrão, você vai padronizar mesmo. Ó, então, a partir de agora, é esse o novo jeito de trabalhar, porque medimos e foi melhor. Celebra, comemore o que você fez, pare um tempo, realmente reconheça isso e vai fazer de novo. Então, agora está documentada a realidade, você vai começar a perceber novos desperdícios e o ciclo se faz indefinidamente. É uma melhoria contínua, contínua. Esse, esses, essas fases aqui, para quem é da administração, para quem é da gestão, ela pode ser representada de uma maneira mais, vamos dizer assim, globalizada, uma maneira que não, às vezes o Kaizen, assim, é um nome bem difícil, ela é conhecida muito pelo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, né? Então, ou seja, de uma maneira bem macro, tá? O PDCA ele vai representar o Kaizen, só que o foco do Kaizen é na sua melhoria, tá? O PDCA ele pode ser aplicado em muitas outras coisas. Então, basicamente, aquela figurinha, aquelas etapas de planejar, de fazer, de checar e agir, está bem descrita naquelas etapas do Kaizen, tá? Então, agora vamos falar do Kaikaku. O Kaikaku, ele também está num contexto de melhorias, tá? Pode ser ter, inclusive, melhorias contínuas, mas aí já não estamos falando de inspecionar desperdícios, nós não estamos falando de mexer ali um pedacinho aqui, uma coisa pequena. Nós estamos falando agora aqui de mudanças mais significativas, mais radicais, mudanças de mercado, mudanças de tecnologia, mudanças de estratégias, mudanças de cliente, pode ser muita coisa, pode ficar diferente quando se começa a aplicar a prática do Kaikaku. Normalmente, os Kaikakus, eles vêm dos gerentes, tá? Eles não vêm aí diretamente da equipe de base, a equipe de produção. Normalmente, a gerência, a diretoria, que vai ajustar a rota da empresa, vai ajustar a rota do negócio ou das práticas mesmos, e é de uma mudança radical e costuma ser muito abrupta. Nesse momento, pode-se ter um impacto muito maior, mesmo que alcance os objetivos, vão ficar aí para trás aí alguns, entre aspas, tá, mortos e feridos, né? Pode pessoas desmotivadas, podem ter pessoas que vão sair da empresa, do negócio, clientes que vão desacreditar no seu produto porque houve uma mudança muito radical, tá? Vamos separar o Kaikaku aqui em 4, tá? Então você tem a parte do localmente inovador, mas com capital intenso. Então, ou seja, era aquela fábrica lá da Toyota, por exemplo, que todo mundo produzia na mão, tal, né? A pessoa cuidava do motor, da carenagem, do painel, do banco. Agora veio os braços robóticos, tá? Então houve uma mudança radical no processo de produção
mas foi local, tá. Então, assim, basicamente quem sofreu mais com essa brincadeira foi, os operários que trabalhavam. Houve uma queda, por exemplo, de produtividade ou de aprendizado, alguma coisa foi impactada mesmo negativamente, mas depois se atingiu um patamar muito maior, que era o grande objetivo. Localmente inovador, mas a operação mais fechada, né. Por exemplo, é uma grande empresa que é bastante conservadora, tradicional, mas ela tem medo de fazer essa revolução ge geral, mas ela escolhe uma equipe, uma área, um projeto, um laboratório e fala assim: "Agora vocês vão ser ágil". Há uma ruptura abrupta ali, mas não é uma coisa, aberta mesmo na empresa toda, é uma operação mais fechada, sendo observada. Pode acontecer dessa forma. É abrupto para quem está ali, mas para quem está do lado de fora, basicamente, continua do mesmo jeito, tá? Talvez um impacto posterior. Mas ela também pode ser radicalmente inovador de capital intenso, ou seja, você vai colocar uma tecnologia nova, mudou tudo. Por exemplo, a empresa que faz notebooks, aí identificaram uma nova bateria, um novo tipo de produto, e que agora você só precisa, igual lá no filme do Homem de Ferro, não tem mais um notebook, você só levanta uma mesa assim, sai a funcionalidade toda que você precisa, ou pega uma plaquinha, já é o bastante. Um holograma. Você mudou a tecnologia, realmente é um capital intenso, há um impacto muito grande. Radicalmente inovador, operação fechada, né? É quando você, como é que eu posso dizer? Está escrito aqui, a introdução de novas soluções para os sistemas de produção que são novas para o mercado. Então, vamos colocar aqui, entrou aí uma um novo serviço de aplicativo que você chama motorista particular, ele te busca. As pessoas estão usando seus carros particulares. E aí uma mudança radical de inovação, só que ela é mais fechada, foram as empresas de aluguéis de carros, por exemplo, e até algumas pessoas começaram a alugar seus carros porque viram vantagem em alcançar públicos, pessoas, personas que não tinham um carro próprio, mas que poderiam trabalhar com esse tipo de serviço. Então, internamente houve departamentos específicos, entendimentos, projetos específicos para isso, então foi uma ruptura muito grande, mas, no meio comum não teve muita mudança, tá. Então se a gente pudesse representar de maneira gráfica, ao longo do tempo, o impacto operacional, tá. Então tem uma relação aí de impacto operacional com a linha do tempo. O Kaikaku, ele tem essa mudança operacional gigantesca, tá. Praticamente você sai de uma realidade A e vai para uma realidade B. Realidade Z, tá? Eu vou mudar até isso. Você vai de uma realidade A e você vai para uma realidade Z. Você muda o alfabeto inteiro num espaço de tempo. Já o Kaizen, ele vai ser o A mudando para o B, que muda para o C, que muda para o E, pulo D, por exemplo, mas depois muda para o F. Entendeu? Então, nesse caso, o Kaizen ele vai trabalhar nas pequenas melhorias e o Kaikaku ele vai trazer aí as grandes melhorias, né, as radicais melhorias. Eles podem inclusive trabalhar juntos, tá? Em alguns momentos o Kaizen ele vai dando suporte até vir o Kaikaku. E pode depois acontecer novos Kaizens até vir outro Kaikaku. Depois eu vou mostrar especialmente para isso. Agora, Kakushin. Kakushin ele já é um pouco diferente. Aqui eu adoro essa imagem. Ela vai dizer o seguinte, né? O Kaizen você está fazendo ali um trabalho com martelo pequeno, mas você precisa fazer mais vezes. Então você precisa de mais martelinhos. Então você está melhorando o seu processo, mas chega um ponto que ele fica complicado. Você vem alguém e fala assim, não quero martelinho, toma-te um martelão aqui porque ele é melhor. Então teve impacto, precisou do pessoal ficar mais forte, sei lá, alguma coisa do tipo. Então agora o trabalho é no martelão, tá? Vem o Kakushin e fala assim: não é nada disso. Eu estou te dando aqui um martelo hidráulico aqui, uma talhadeira elétrica aqui, não sei o nome desse material, eu não conheço muito disso, mas é realmente uma outra ferramenta para fazer basicamente a mesma coisa, tá? Mas ela traz um outro tipo de pensamento, outro tipo de uso, outro tipo de recurso, outro tipo de necessidade. Não é isso. Eu vou dar um exemplo. O Kaizen é você usar uma escada em vez de subir uma rampa. O Kaikaku é
uma escada rolante. Então é mais automático, é uma mudança de comportamento, né, tudo muda. O Kakushin é a cama elástica, você está entendendo? É outra, você quer subir, mas você vai subir de um jeito completamente diferente, é a criatividade, é a inovação mesmo, é o diferente, tá. Então se a gente representasse de maneira gráfica aí a relação dos 3, o Kaizen aí ao longo do tempo, numa questão de excelência, ele está melhorando a sua excelência, está buscando a perfeição. Aí vem o Kakaku e pá, é um alcance muito maior numa relação de tempo muito menor. O Kaizen, mesma coisa, sobe, só que dessa vez subindo menos, né? Teve uma melhoria menorzinha comparada à primeira. Já o Kakaku, outra. O Kakushin, ele é uma reta, ele é uma mudança de paradigma, mudou completamente aqui a realidade. Mas se eu tenho mais excelência, vamos a partir dela outro ciclo de Kaizen, Kakaku e por aí vai. Essa representação gráfica ela é muito comum de se encontrar no mercado, né? Você tem o Yin Yang, né? Que era esse pretinho e o branco. Então, o Kaizen ele é um comportamento, o Kakaku ele é outro, mas de alguma forma eles têm uma relação, embora um seja pequenas melhorias que são evolucionárias, já o Kakaku é uma revolucionária, o Kakushin ele é revolucionário e inovadora, né? É um outro tipo de pensamento. Então, ele expande as cores, ele expande aí o entendimento. É só uma representação gráfica muito comum de se encontrar no mercado sobre esses 3Ks no Lean, tá? Que é a busca da perfeição. E sobre melhoria contínua, tanto no Scrum quanto no Kanban, tem um momento, né, tem a cerimônia de você parar e refletir os seus processos, de refletir o seu trabalho. Então, você pode fazer um casamento muito legal dessas práticas, dessas metodologias, dessa framework, de trazer ali no seu momento mesmo de retrospectiva, né, de melhoria, de reflexão, você trazer ali e falar assim, o que que a gente pode melhorar de pouquinho em pouquinho aqui, né, como se fosse uma prática do Kaizen, e olhar para trás depois disso, né. E o que que a gente pode fazer talvez de mudanças mais radicais, talvez vocês em equipe não vão conseguir, mas de repente a equipe vai dar ali a informação que a gestão precisa para tomar essa decisão, tá. E pode ser que mude completamente também a vertente se alguém tiver uma ideia inovadora ali, uma prática diferente com o Kakushin. É um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. Eh, Só para terminar aqui de uma maneira gráfica, né, você tem uma reta aí do tempo e da capacidade, ok? Então você tem um status quo e o outro status quo. Então a letra A e a letra Z, ok? Naquele entendimento. Então, neste momento aqui, uma vez que eu usei o Kaikaku, a revolução do Kaikaku, eu vou ter um impacto muito grande na capacidade. É aqui que eu falei que entra os mortos e feridos aqui, né? Os que desistem, clientes, colaboradores desistem aqui, mas se tiver firmado mesmo no propósito, essa reta vai subir e vai chegar na letra Z. Só que tem um meio, né, de se chegar na letra Z, talvez com o mesmo espaço de tempo, que é o Kaizen, no qual eu até gosto mais de colocar em prática o Kaizen, tá? Que você vai ter impactos menores e chegando em status quo melhores. Então, letra A, letra B, letra C, letra D, até chegar lá na letra Z. Então, esse é um processo de melhoria contínua. Se você fizer ela de pouquinho em pouquinho, os resultados vão vir igualmente se fosse revolucionários, sem tantos mortos e feridos, sem tantas perdas no processo. Conclusão aqui para a gente fechar o Lean, tá? O Lean ele é uma cultura, uma filosofia de trabalho. É, estando nessa cultura, estando nesse meio de trabalho, tá? Em harmonia com outras práticas que estão ali dentro da agilidade, Kanban, Scrum, a gente pode ver muitas outras aqui, Design Think, Design Sprint. Vamos ver ainda nesse curso mesmo, nós vamos falar sobre isso. A cultura Lean, ela tende a ser muito produtiva, muito legal e causar uma coisa que no mercado hoje tem muita importância, que é a transformação digital ou a transformação cultural das empresas. Elas se repaginando, se reinventando dentro do seu próprio mercado, a fim de oferecer soluções cada vez melhores para os seus clientes. Agora, para que a gente chegue nesses objetivos, a gente vai precisar de uma outra prática, e é o que nós vamos falar na próxima aula, sobre os OKRs,
eu gosto de falar sempre no termo em português. Eu praticamente, sei toda a terminologia aqui em inglês, mas OKR é muito mais legal. Então nós vamos falar de OKR, como é que funciona esse método, os 6 passos para estruturar e a medição de resultados, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.